Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta agora com o vídeo da Série C, rodada que terminou ontem na segunda-feira, e a gente traz agora tudo o que aconteceu nessa 16ª rodada, faltando só 3 rodadas para terminar a primeira fase, né? A Série C não tem retorno, é só um turno só, portanto estamos na reta final. Vamos ver então como está a Série C, tudo o que aconteceu, os gols, as estatísticas, tudo para você, amigo torcedor, agora! Primeira partida, Amazonas e Aparecidense, sabadão de muito sol lá no estádio Carlos Zanetti em Manaus e nada de gols por lá. A Aparecidense até marcou no segundo tempo, mas foi assinalado impedimento. Foi um bom empate para o Camaleão por ter jogado fora de casa, mas o time ainda continua rondando ali a zona da degola. Já o Amazonas perdeu a liderança do campeonato. A gente já vê a classificação daqui a pouquinho. Próxima partida, Pouso Alegre e Manaus. Também no sábado, jogo dos desesperados lá em Pouso Alegre. E o Manaus venceu, amigos torcedores. Lá em Pouso Alegre, Gabriel Correia marcou de cabeça o único gol desta partida aos 11 minutos já da segunda etapa. O Manaus então dá uma escapada da zona de rebaixamento e o Pousão está aí quase rebaixado, né? Faltando 3 rodadas para o fim da primeira fase, a coisa tá feia lá para o Pouso Alegre. Seguimos aqui com Remo e Volta Redonda. Agora esse jogão de bola lá em Belém, no estádio Mangueirão, segunda vitória seguida do time azulino. E olha, o Volta Redonda estava invicto há 8 rodadas no campeonato, hein? O Remo marcou o primeiro gol do jogo aos 10 minutos do primeiro tempo, com o Muriqui cobrando pênalti. Quando parecia que o Remo ia virar o intervalo aí com a vitória, o Voltaço empatou o jogo quando eram 46 minutos. Ítalo Carvalho bateu de fora da área e o goleirão Vinícius não conseguiu fazer a defesa. Final do primeiro tempo, 1-1. No segundo tempo veio o gol da vitória do Remo. Aos 22 minutos, cobrança de escanteio e Diego Ivo de cabeça colocou o time paraense na frente. Final 2-1 para o Remo, segunda vitória seguida da equipe aí, que dá uma aliviada no campeonato. Eu acho difícil o Remo se classificar, mas ainda tem chance sim de classificação. O importante era mais se afastar da zona da degola, e isso o Remo está conseguindo, já está bem aliviado aí no campeonato. Bom, seguimos aqui agora com Ipiranga e Brusque. Ainda no sábado foi esse jogo, tivemos este jogo aí, ó, Estádio Colosso da Lagoa, lá em Erechim, e o Ipiranga abriu o placar aos 44 do primeiro tempo. Bela cobrança de pênalti de William Barbio, e o Canarinho ampliou aos 34 do segundo tempo, quando Neto arriscou de fora da área e foi feliz. Fim de papo, 2-0 para o Ipiranga, que segue ali na briga para entrar no G8. O Brusque perdeu depois aí de 6 rodadas, mas continua aí bem no campeonato. Vamos em frente para falar de Figueirense e América de Natal. Agora já estamos no domingo, lá em Florianópolis. O Figueirense venceu muito bem o América, mas os gols foram sair só no final do jogo, hein? Não se iluda não, foi 3-0, mas foi difícil. O primeiro gol foi aos 33 minutos já do segundo tempo. O Gustavo França de longe mandou para as redes um chutaço de longe do meio da rua, fazendo Figueirense 1-0. Depois, já aos 50 minutos, Léo Arthur de cabeça fez o segundo do Figueira e ainda deu tempo de fazer o terceiro aos 52 minutos, gol do Dudu para fechar aí com chave de ouro. Final, Figueirense 3, América 0, situação complicada para o Mecão também, faltando 3 rodadas, o time está lá na zona de rebaixamento.
Muito bem, vamos virar a página aqui para falar dos outros 5 jogos, começando com Altos e Paysandu. Lá em Teresina, no Lindolfo Monteiro, jogo de muitas oportunidades nesse jogo aí, mas saiu só mesmo 2 gols. Empate em 1-1, o primeiro gol foi do Paysandu, aos 16 minutos do primeiro tempo, Wanderson subiu bem na bola, que veio lá do escanteio, e cabeceou firme para o fundo do gol do Altos, 1-0 para o Papão. Mas o Jacaré empatou aos 34, ainda da primeira etapa, em mais um lance de escanteio. Agora foi o Marcelo que deixou tudo igual. Fim do primeiro tempo e também do jogo, 1-1. O Paysandu é o 8º colocado e o Altos é o vice-lanterna, numa situação também bastante complicada no campeonato. Seguimos aqui para falar agora de Náutico e CSA, Estádio dos Aflitos lá em Recife, empate em 0-0. O goleiro Dalberson do CSA fez uma grande partida e foi um grande responsável aí pelo placar sem gols, hein? Terceiro empate seguido do Timbu, que segue em 6º lugar. Já o CSA está 3 pontos atrás do Náutico, fora da zona de classificação. Muito bem, agora Operário e São Bernardo, estádio Germano Kruger lá em Ponta Grossa, e o Fantasma aprontou mais uma grande vitória sobre o São Bernardo. O único gol deste jogo foi marcado aos 49 minutos do primeiro tempo. Dudu Scheidt foi o autor do gol, que valeu mais 3 pontinhos aí para o Operário Ferroviário, que vai muito bem no campeonato, chega na liderança. Já o Bernô, que chegou a ser líder na 4ª rodada do campeonato com 4 vitórias, amarga a sua 10ª partida sem vitória no campeonato, hein? Que coisa o São Bernardo, foi caindo, mas ainda tá perto ali da zona de classificação do G8. Uma vitória aí pode colocar o time do ABC dentro de novo da zona de classificação. Portanto, essas 3 rodadas que faltam, vai ter muita emoção ainda na briga aí pelo G8. Agora os 2 jogos que foram realizados na segunda-feira, ontem, né? Temos aí Botafogo e São José. Portanto, o jogo realizado ontem, na noite de segunda-feira, para a complementação aí dessa 16ª rodada da Série C. Jogo aí entre 2 equipes que estão lá na parte de cima da tabela. Esse jogo foi em João Pessoa e o Marco Antônio abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o time da Estrela Vermelha. Esse foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, o Zequinha foi para cima e conseguiu empatar no final. Aos 41 minutos, Thiago Santos manda uma cabeçada forte para as redes, deixando tudo igual lá no Almeidão. Final 1-1, as 2 equipes seguem no G8 da competição. E agora o último jogo, Confiança e Floresta, também realizado ontem à noite lá na Arena Batistão em Aracaju. E logo 3 minutos de bola rolando, o time da casa saiu na frente. Negueba, em boa jogada individual, fez um belo gol aí para o Confiança. E o Confiança ampliou aos 17 minutos com o Riquelmo, 2-0. Mas aos 36 foi a vez do Floresta diminuir com Caio Mancha, o autor do gol aí, 2-1. Ainda no primeiro tempo, aos 47, o Riquelmo levou o segundo amarelo e foi expulso, deixando aí o time da casa com 1 a menos para o segundo tempo. Mas o Dragão conseguiu segurar bem e aos 45 o Caio Mancha também foi expulso e aos 49 o Confiança marcou o terceiro com Rafael. Portanto, final do jogo, Dragão 3, Floresta 1. O Floresta agora entrou na zona de rebaixamento e o Confiança segue ali buscando, segue ali pertinho do G8. Vamos ver então como está a classificação da Série C. Olha só, todo mundo com 16 jogos, não tem jogo atrasado aí na Série C, e nós temos ali na ponta da tabela Operário e Amazonas com 29 pontos. O Operário está na frente porque tem um saldo de gols melhor.
Em terceiro, Botafogo com 28 pontos, estava ganhando, né? Ontem o São José empatou no finalzinho, o Botafogo estava pegando a liderança do campeonato, mas o empate do São José deixou o time com 28 pontos em terceiro lugar. O Brusque é o quarto com 27, Volta Redonda em quinto com 26, Náutico em sexto com 25, São José em sétimo com 24 e o Paysandu na oitava colocação com 23. Agora olha só as equipes que têm 22 pontos, que estão ali querendo entrar no G8. Ipiranga, Confiança, CSA e São Bernardo, todos com 22 pontos, faltando ainda 3 rodadas. Tudo pode mudar aí nesse G8, hein? Em 13º, Figueirense com 20 e em 14º, o Remo também com 20, também tem chances, por que não, de chegar entre os 8. Depois a gente tem em 15º a Aparecidense com 18, em 16º o Manaus com 17. Na minha opinião, essas duas equipes já têm mais que se preocupar com a parte de baixo da tabela, ficar de fora aí da zona da degola. E aí na zona da degola a gente tem em 17º o Floresta com 16, em 18º o América com 15, em 19º o Altos com 13, situação complicada, e na última colocação o Pousão ali com 12 pontos, hein? Que coisa! Não tá suportando aí a Série C a equipe do Pouso Alegre, e olha, tem uma situação muito difícil nas próximas 3 rodadas, tá muito perto do rebaixamento. Muito bem, tá aí para você a classificação atualizadinha da Série C. Agora a gente tem aqui o Volta Redonda, melhor ataque do campeonato, 27 gols, Ipiranga segundo melhor ataque com 25, São José o terceiro melhor ataque com 24. O Pouso Alegre é o pior ataque com 9, depois o América com 10 e o Floresta com 11, são as outras equipes que marcaram menos gols. O Operário é a melhor defesa, só tomou 9 gols até agora, seguido do Brusque e do CSA. Já o Manaus e o Confiança têm as piores defesas do campeonato, já levaram 23 gols até agora na competição. Aqui a gente tem 160 jogos realizados, 337 gols, uma média de 2,11 gols por partida. Os mandantes marcaram cerca de 59% ali dos gols e os visitantes cerca de 41% dos gols. Nessa rodada 16, foram 18 gols marcados ali, uma média de 1,8 gols por partida. E agora as artilharia do campeonato, hein? Continua lá com o Sassá, do Amazonas, 13 gols marcados. Depois dele, o Eric Farias do Ipiranga com 9 gols. E o terceiro artilheiro agora tem 2, olha só. O Silas do São José e o Ítalo Carvalho do Volta Redonda, que marcou o gol aí nessa última rodada, apesar da derrota do Volta Redonda para o Remo. O Ítalo Carvalho marcou o gol e entrou aí como um dos principais artilheiros dessa Série C. Esse moleque faz muito gol, o Ítalo Carvalho, que jogou, né, na temporada passada, né, na Série D, no Amazonas. Foi artilheiro da Série D o ano passado, o Ítalo Carvalho, e agora tá jogando lá no Volta Redonda e tá muito bem também. Muito bem, tá aí a artilharia. Agora vamos para a próxima rodada, 17ª rodada do campeonato, começando no sábado com São Bernardo e Amazonas, Aparecidense contra a Confiança, Volta Redonda contra Operário e o Brusque contra o Altos, esses jogos no sábado. No domingo, no Dia dos Pais, Paysandu recebe o Náutico, CSA contra Botafogo, Manaus contra o Remo, São José contra Figueirense e o América contra Pouso Alegre no jogo dos desesperados. E na segunda-feira, um jogo só para complementar essa rodada, Floresta contra Ipiranga, fechando aí essa 17ª rodada da Série C. Tá aí então, amigo torcedor, Série C para você passado a limpo. Espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixe o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo
no YouTube. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, é sempre muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode comentar à vontade que a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!